Que a graça e a paz do Senhor esteja contigo e com a tua família. Bendigo a Deus pelo privilégio de mais uma vez poder trazer uma palavra da parte do Senhor ao teu coração. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Vamos trazer apenas um aspecto do Espírito Santo. O Espírito Santo foi anunciado por Jesus aos seus apóstolos. Ele falou sobre a vinda do Espírito Santo, aquele que iria fazer lembrá-los da palavra, de tudo quanto ele havia dito, aquele que ia ajudá-los, como Jesus os ajudava diante de todas as dificuldades e problemas. O Espírito Santo foi chamado por Cristo como o outro Consolador. Quando a Bíblia diz que ele é o outro Consolador, está falando de alguém que, à semelhança de Jesus, faria o trabalho que Jesus já estava fazendo junto aos apóstolos, que era um trabalho de intercessão, um trabalho de consolo, ajuda ou uma ajuda. O Espírito Santo então veio após Jesus morrer na cruz, ressuscitar e ascender aos céus, pois o Espírito Santo foi enviado pelo Pai a pedido do próprio Filho, Cristo Jesus. Então nós vamos entender mais um pouco da ação do Espírito Santo. Você já parou para perguntar como o Espírito Santo atua hoje? Como ele trabalha hoje, especialmente com você? Você já parou para perguntar como o Espírito Santo influencia as nossas vidas, assim como quando Jesus estava na terra, influenciava a vida dos seus apóstolos? Como o Espírito Santo me ajuda, te ajuda, nos ajuda? Como o Espírito Santo nos ajuda? É exatamente sobre isso que eu quero falar nessa oportunidade. O texto que nós vamos tomar como base está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, que está escrito: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste ou ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Em outra versão, diz que ele intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Então nós vamos, nesse momento, entender como o Espírito Santo nos ajuda, como o Espírito Santo nos atende. Bem, a palavra que nós queremos salientar nesse texto é exatamente a palavra assiste. Essa palavra, no português, significa ajudar, estar presente, acorrer, amparar, participar de algo. Ela indica uma ação que ocorre no exato momento em que está tendo a narração dessa ação. Como se fosse um jogo de futebol, onde o narrador está passando para os ouvintes aquilo que está acontecendo em campo. Indica uma ação habitual e uma característica presente em alguém. Essa palavra assiste demonstra a atuação de alguém. Ou seja, o Espírito está
presente, atuando e se movendo como bem desejar em nossas vidas. Isso é muito importante, porque muitas vezes achamos que Deus não se importa conosco. Achamos que Deus é um Deus distante, um Deus que não interfere em nossas vidas, um Deus que não se envolve com as nossas questões. Nesse texto, e através desse texto de Romanos, nós vamos perceber que é exatamente o contrário disso. Deus está presente, Deus está se movendo, atuando em nossas vidas. A definição no original do grego para essa palavra assiste é bem interessante. Observe como é essa palavra no grego. Sunanti lambanomai. Que palavra grande e estranha, né? Mas essa palavra é exatamente como está no original grego desta passagem de Romanos. A palavra assiste ou ajuda, no grego é sunanti lambanomai. Essa palavra tão grande para expressar a palavra assiste ou ajuda no português, que é tão pequena, ela é composta pela junção de 3 palavras. A primeira palavra que aparece é a palavra sum. E a palavra sum significa junto. Aquele que está junto, que está conosco. A segunda palavra é anti. Você já deve ter ouvido falar sobre antidepressivo, anticoagulante, anti-inflamatório. Então essa palavra anti significa contra. Contra quem? Contra os nossos inimigos, é claro. E a terceira palavra é a palavra lambanomai. A palavra lambanomai significa fazer força, suportar, carregar ou ajudar. Carregar quem? Suportar, ajudar, fazer força por quem? Por cada um de nós. Amém? Então, a partir dessa definição do grego, nós vamos começar a entender mais ainda como o Espírito Santo nos ajuda. Então, a tradução que nós podemos ter para essa palavra tão estranha é nos ajuda em conjunto, ou trabalha junto com a gente lado a lado. Ou aquele que luta para obter algo juntamente conosco. Ou, finalizando, estar ao lado de alguém, nesse caso, nós. Essa é a tradução dessa palavra em grego, sunanti lambanomai. Estar ao lado de alguém, trabalhar junto, lutar para obter algo com alguém. Então, no sentido original, é trabalhar junto, estar em atividade ao nosso lado, mas sendo Ele quem dirige. Deus não nos convida para uma vida de piedade, uma vida santa, aonde nós devemos ficar apenas deitados, apenas descansando e deixando Deus fazer todo o trabalho. Não é dessa maneira. Muitos de nós pensam que a partir do momento em que estamos
passamos a servir a Deus, ou estamos servindo a Deus, agora é só relaxar, porque Deus vai fazer tudo. Deus não é Deus de preguiçosos. Deus trabalha juntamente conosco. Ele vê o nosso esforço, vê o nosso empenho e Ele nos ajuda na nossa caminhada. É bem diferente de apenas clamar, pedir e ficar de braços cruzados, esperando Deus fazer tudo, quando eu e você, quando nós podemos fazer a nossa parte. Então, essa ajuda do Espírito Santo, ela vem em tempo oportuno, mas depende também de quem é ajudado. É um trabalho ombro a ombro, é um trabalho em conjunto entre o Espírito de Deus e cada um de nós. Somos nós e o Espírito Santo trabalhando juntos. Por isso que o texto diz que nós podemos até orar ao Senhor juntamente com o Espírito de Deus, que o faz através de gemidos inexprimíveis. Então, até no fundamento de uma vida de piedade, que é a oração, o Espírito Santo está presente para nos ajudar a orar como convém. Então, quando começamos a achar, a questionar se a nossa oração é eficaz, se ela é ouvida, se Deus está atento à nossa oração, demonstramos desconhecimento da ação do Espírito Santo na nossa vida. Porque o Espírito Santo, como já diz a palavra, é aquele que nos ajuda até na hora do clamor, até na hora da oração. O Espírito Santo nos ajuda naquilo que nós não sabemos fazer com excelência, como convém, que é orar. Então, se nós temos uma oração que é turbinada pelo Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, por que a nossa oração não será eficaz? Por que a nossa oração não será eficiente? Muitas vezes porque oramos cheios de dúvidas. E a dúvida impede que as nossas orações sejam atendidas. Porque se somos como as ondas do mar, inconstantes, não cremos que esse Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, como poderemos esperar algo dele? O Espírito Santo está aqui exatamente para te ajudar e me ajudar nessa questão. Como o Espírito Santo nos ajuda? Vamos entender como o Espírito Santo nos assiste ou nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo, é bom salientar, não é daqueles que quando a gente mais precisa, ele corre, ele vai embora. Na hora que nós mais necessitamos, o nosso amigo Espírito Santo, bateu em retirada. Não, o Espírito Santo não é assim, nem age dessa forma. Quanto mais nós precisamos, quanto mais nós necessitamos de Deus e da sua ajuda, mais o Espírito Santo demonstra que está conosco, para o que deve é. Por isso que tem essas três palavras, sum, ante, lambá, nomai, para expressar a ação ou como nos ajuda o Espírito Santo. Nós vamos tratar sobre cada uma delas.
A primeira palavra, sum, que eu disse que significa junto, estar conosco, ela é muito importante nesse relacionamento com o Espírito Santo, porque nós costumamos, durante a nossa vida cristã, nós costumamos dizer que estamos sozinhos, que Deus nos abandonou, que o céu está fechado, que Deus sequer ouve a nossa oração. Nós costumamos nos sentir sozinhos nessa caminhada, quando na verdade Deus jamais nos abandona, Deus jamais nos deixa à mercê desse mundo e das feras deste mundo. Lá no livro de Daniel tem uma história que diz que Daniel foi vítima de uma armadilha elaborada pelos sábios da Babilônia, pelos magos da Babilônia, que tinham inveja dele. E resolveram colocar na cabeça do rei que Daniel estava desobedecendo a lei do rei, que dizia que os homens não poderiam fazer um clamor a não ser ao Deus Medo-Persa. E os que desobedecessem eram jogados na cova dos leões. E Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas estando na cova dos leões, Deus estava com ele. E a Bíblia diz que enviou o seu anjo para fechar a boca do leão. A mesma coisa acontece para os 3 jovens na fornalha da Babilônia. Deus passeou no meio do fogo, de sorte que as chamas não queimaram nem sequer deixaram cheiro nos seus corpos. Deus é aquele que está conosco. Deus é aquele que está junto na pessoa bendita do Espírito Santo. Isaías, no capítulo 49, versículo 5, diz assim, porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu gravei o teu nome. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Deus está dizendo através do profeta Isaías, olha, eu não esqueço de você. Não esqueço de você. Ele usa a alegoria que se usava antigamente quando não se queria esquecer as coisas, de escrever na palma da mão aquilo que queria se lembrar. O assunto que queria ser tratado ficava gravado na palma da mão, para exatamente não esquecer. Ele usa essa alegoria humana para dizer, eu não vou esquecer de você. Mateus 28, 20 diz assim, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, receba essa palavra. O Espírito Santo está com você, o Espírito Santo caminha com você, o Espírito Santo não te abandona, o Espírito Santo continua contigo e vai continuar contigo até a consumação dos séculos. Amém? Isso é muito confortante, é muito gratificante saber que o Espírito Santo está junto, é sum, está conosco. A segunda palavra é a palavra ante, que significa contra. Contra. O que Deus quer falar conosco quando usa essa palavra contra? Talvez você já tenha dito a seguinte frase: o inimigo é mais forte do que eu. Ou
A carne é fraca. Eu não poderei vencer. Aquele que se levanta contra mim é mais forte do que eu. Você está enganado. O inimigo é forte. O inimigo é poderoso. Isso nós não podemos negar. A própria palavra nos mostra o quanto ele é perigoso. Por isso nós não devemos tentar nos exaltar e de uma certa maneira tentar Por isso que nós não devemos ficar desafiando o nosso inimigo. Nós não devemos subestimar o nosso inimigo, que é Satanás. Mas nós devemos resisti-lo, diz a palavra. Porque a palavra diz que se nós o resistirmos, ele fugirá de nós. Pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, nós temos o poder de afugentar o nosso inimigo. Se ele pode ser afugentado, é porque com certeza a nossa força é maior do que a força dele. Isaías 59:19 diz: vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. E então, aqueles que virem temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Quando o inimigo se levanta contra você, o Senhor levanta contra ele a sua bandeira. Você já viu que comumente o porta-bandeira é aquele que vai exatamente na frente do exército? Aquela bandeira estimula os guerreiros a avançarem contra o inimigo. E o Senhor está dizendo: eu vou na frente com a bandeira arvorada. Êxodo 23:22 diz: mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Deus está dizendo: eu sou inimigo do teu inimigo, eu sou adversário do teu adversário. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4 diz: filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido o maligno, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então levante sua cabeça, comece a crer que maior é o Senhor que está em ti, que está em nós. O inimigo se levanta, mas ele se levanta para ser derrotado. O inimigo se levanta, mas ele se levanta para correr, para se afastar de nós, porque maior é o Deus Todo-Poderoso que está conosco. É uma covardia até querer achar que Satanás é páreo para Deus. Ele é meu inimigo e teu inimigo, e ao mesmo tempo se torna inimigo de Deus exatamente por ser nosso inimigo. Só que quando começamos a perceber o quanto somos poderosos em Deus, a coisa vai mudando de figura. Então entenda que a ajuda do Espírito Santo é dizer para ti: ei, eu vou lutar contra teu inimigo. Eu vou batalhar nessa guerra junto com você, contra aqueles que se levantam contra você. Amém? Amém? A terceira palavra é lambanomai, e já estamos indo para o final, que significa fazer força, suportar, carregar ou ajudar. Quantos de nós já não dissemos na nossa trajetória de cristão: a cruz é muito pesada,
não posso carregá-la. Não tenho forças para suportar. E muitas das vezes queremos largar a cruz se não largamos. Deixamos a cruz. Abandonamos a nossa carreira junto com o Senhor. Nos desviamos do caminho santo. Porque achamos que a vida está muito difícil. Mas a vida fica pior, fica mais difícil se resolvermos sair do caminho. Se está difícil no caminho, mais difícil ficará se sairmos dele. Então permaneçamos no caminho. No livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 2, diz: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso exaltarei. Sabe quando Moisés pronunciou estas palavras? Quando eles tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho. Do lado da Arábia, eles estavam festejando e então o Espírito Santo tomou Moisés e ele então proferiu esse cântico. Ele disse: o Senhor é minha força. Há poucas horas atrás, eles estavam cercados por montanhas, o mar à frente e o inimigo atrás, tentando destruí-los. Não havia como eles escaparem. Não havia como eles vencerem o exército de Faraó. Foi nessa hora em que o Senhor mostrou a sua força. Foi nessa hora em que o Senhor resolveu ajudar e carregar o seu povo. E a palavra de Deus diz que Deus mandou um sopro, um vento oriental. E esse vento abriu o mar, fez uma estrada no meio do Mar Vermelho. E o seu povo pôde atravessar a pé enxuto. O que não ocorreu com os exércitos de Faraó, pois, segundo a ordem de Deus, Moisés estendeu o cajado e as águas se fecharam, matando todo o exército. Queridos, a cruz é pesada, mas o amigo Espírito Santo está contigo, conosco, para nos ajudar a carregar a cruz. Se lembra de Jesus? Quando Jesus estava na Via Dolorosa, carregando aquela pesada cruz, teve um momento em que ele não suportou mais. E ele caiu sob o peso daquela cruz. E a palavra de Deus diz que um homem que ia passando, vindo do campo, conhecido como Cirineu, um homem da cidade de Cirene, foi compelido a ajudar a carregar a cruz. Aquele Cirineu é um tipo, é uma figura que tipifica o Espírito Santo. A nossa cruz é pesada, nós não devemos largá-la, que ela caia sobre nós, mas não abandonemos a nossa cruz. O Senhor Jesus disse: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Mesmo que essa pesada cruz caia sobre você, tenha absoluta certeza de que o Cirineu Espírito Santo vai te ajudar a carregar a cruz. O Espírito do Senhor é contigo. O Espírito do Senhor nos ajuda a carregar a cruz. Nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis.
Eu fiquei perguntando para Deus por que Ele usou exatamente a oração para exemplificar a ajuda do Espírito Santo. Você já parou para prestar atenção ou já atentou que existe alguns alicerces para a vida do cristão? E um desses alicerces é a oração. A oração, o ensinamento da palavra, a doutrina dos apóstolos, a comunhão com os irmãos, a hospitalidade do partir do pão, o amor, o congregar. São fundamentos, são alicerces, fundamentos, são colunas para a vida do cristão. E o Espírito Santo ajuda exatamente na primeira, a coluna, no primeiro fundamento, que é a oração. O Espírito Santo ajuda a turbinar, a fortalecer a nossa oração. Concluindo, o resultado da atuação do Espírito Santo em nós e através de nós nos traz paz, porque ele luta em nosso favor. Ele luta em teu favor. E isso nos traz paz. Recebemos também segurança, porque o Espírito Santo nos ensina a lutar. Enquanto ele luta conosco e através de nós, ele também nos ensina a lutar. Aprendemos a lutar. E aprendendo a lutar, temos segurança. Então, que nós possamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achá-lo, enquanto sabemos que Ele está perto de nós. O Espírito Santo nos ajudará na nossa caminhada rumo ao céu. O Espírito Santo é o nosso companheiro, o nosso ajudador. Sunant Lambá Nomai. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te guarde. Amém.